Na catequese de hoje, nós vamos começar a história de Jacob, no livro de Gênesis. E a catequese de hoje chama-se O Sonho de Jacob. Rebeca disse a Isaac: estou aborrecida com a vida por causa dos filhos de Het. Se Jacob se casar com uma filha de Het, como estas, uma das jovens da terra, que me importa a vida? Isaac chamou Jacob, abençoou e lhe deu esta ordem: não tomes uma mulher entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã Aram, a casa de Batuel, o pai de tua mãe, e escolhe uma mulher de lá entre os filhos de Labão, o irmão de tua mãe. E El Shaddai te abençoe, que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma assembleia de povos, que ele te conceda, bem como à tua descendência, a bênção de Abraão, a fim de que possuas a terra em que vives e que Deus deu a Abraão. Isaac despediu a Jacob e este partiu para Padã Aram, para a casa de Labão, filho de Batuel, o arameu, irmão de Rebeca, a mãe de Jacob e Esaú. Portanto, com esta partida de Jacob da casa dos pais, começa um período que é chamado o exílio de Jacob, porque ele viveu fora da terra prometida e também ele fugiu ao furor do seu irmão Esaú. Mas também outra razão porque ele saiu foi para encontrar uma esposa digna da bênção de Abraão. Porque o povo hitita, do qual Esaú escolheu duas mulheres para si, eram idólatras. Portanto, adoravam ídolos e estavam longe do Deus vivo e verdadeiro. E vemos como Rebeca estava tão desgostosa com Esaú, que até ela desabafou com o seu marido: que me importa a vida. E se Jacob também vai casar com uma das filhas de Canaã, portanto, tudo que Rebeca viveu com o seu esposo, servindo a Deus vivo e verdadeiro, tudo caiu por terra. E por isso Isaac mandou Jacó para a casa do seu tio, e vejam como Jacob, assim como ele obedeceu à sua mãe para receber a bênção, também agora Jacob obedece ao seu pai para partir para Padã Aram, para entre os filhos de Labão ele poder escolher uma esposa que seja digna. E este período do exílio é descrito entre os capítulos 27 e o capítulo 33. E é curioso como o Espírito Santo estruturou esta parte da vida de Jacob. Vemos que a saída de Jacob da terra prometida e a entrada, parece que há um paralelo. Nós temos, em primeiro lugar, Jacob, que sai junto do seu irmão e da terra prometida. Jacob, que tem uma forte experiência de Deus e dos anjos, e os preparativos para entrar em casa de Labão. Quando regressa, temos o reencontro de Jacob com o seu irmão na terra prometida. Temos mais uma experiência que Jacob faz com Deus através de um anjo, e depois já os preparativos para encontrar-se com Esaú.
Portanto, nós aqui temos o paralelo da entrada da saída e da entrada na Terra Prometida está dividido em 3 partes. O período que está em casa do seu tio também está dividido em 3 partes, e estas partes é o casamento com as suas primas e os filhos que ele teve. Depois, a segunda parte deste período que está em casa do seu sogro, vemos como Deus abençoa os bens materiais de Jacó e o defende da avareza de Labão. E a terceira parte também está dividida em 3 episódios. A fuga de Jacó e da sua família da casa de Labão, a perseguição de Labão a Jacó, e a última parte é a aliança de paz entre os dois. E o livro de sabedoria, ao resumir a vida de Jacó, mostra que o Senhor sempre esteve com Jacó em todas as situações fáceis ou difíceis, e realmente o Senhor o protegeu como ele tinha prometido. E quando chegou a um certo sítio, Jacob tomou uma pedra por almofada e deitou-se, porque o sol já se tinha posto. E naquela noite ele teve um sonho, e ele viu uma escada que se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e no cimo da escada estava o Senhor. Portanto, é nesta visão que Deus mostrou a sua glória e a ação angélica que o Senhor renova as suas promessas a Jacó. Portanto, as promessas que ele tinha feito a Abraão, que renovou a Isaac, agora, neste sonho, o Senhor diz a mesma coisa a Jacó. Eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e à tua descendência. Tua descendência se tornará numerosa como a poeira do solo, estender-se-á para o ocidente e o oriente, para o norte e o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por ti e por tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar aonde fores, e te reconduzirei a esta terra, porque não te abandonarei enquanto não tiver realizado o que te prometi. Portanto, vocês vejam, temos aqui exatamente aquilo que o Senhor disse a Abraão. Portanto, darei esta terra onde estás à tua descendência. A tua descendência será tão numerosa como as estrelas do céu ou como a poeira da terra. E na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E o Senhor, além disto, ele promete a sua presença, a sua assistência para onde Jacob for, e o Senhor vai reconduzi-lo de novo à terra prometida. E, segundo os padres da igreja e os doutores da igreja, esta visão de Jacob mostra como Deus cuida de nós através da assistência dos santos anjos. E é isto exatamente que o Novo Catecismo da Igreja Católica nos diz nos números 56 e 57. Realmente nós temos, a partir da Aliança de Noé, a humanidade dividida em nações, segundo a sua língua, e vemos que realmente nós temos já
os povos organizados socialmente. E para proteger a humanidade dividida em nações, realmente o Senhor protege-os com os seus anjos. E por isso a Igreja Católica tem esta fé que cada nação tem o seu anjo da guarda. E para melhor compreendermos como Deus cuida de nós não somente através dos santos anjos, mas Deus cuida de nós servindo-se de todas as suas criaturas. E o Novo Catecismo utiliza uma frase que é muito interessante: Deus não criou as suas criaturas em estado de perfeição, mas todas elas estão a caminho da perfeição. E por todas elas estarem a caminho da perfeição, só podem atingir essa plenitude em colaboração umas com as outras. Por exemplo, os santos anjos. Os santos anjos, pela sua natureza, são puros espíritos. Com a sua inteligência e com a visão beatífica, eles conhecem Deus face a face. E olhando para o Filho de Deus, os santos anjos conhecem melhor o Filho de Deus enquanto Deus. Mas, enquanto homem, o anjo só compreende a humanidade de Jesus Cristo e o amor que Jesus tem por nós quando ele se torna anjo da guarda de um ser humano. Portanto, o anjo vivendo conosco, trabalhando conosco, experimentando o peso da nossa natureza, realmente ele vê por dentro as nossas limitações, as nossas contingências, como o pecado realmente nos oprime e todas as suas consequências. E como ele tem que trabalhar tão forte conosco para nos conduzir à casa do Pai. E então, ele vivendo conosco, ele pode compreender melhor o que é que Jesus suportou, o que é que Jesus assumiu, a nossa fragilidade, viveu tudo igual a nós, exceto no pecado, mas realmente ele tomou sobre si tudo isto. Portanto, o anjo só consegue chegar à plenitude do seu conhecimento quando termina a sua missão de anjo da guarda. E por isso, o anjo precisa de nós para atingir a perfeição do seu conhecimento acerca do Filho de Deus. Nós, por sua vez, precisamos dos santos anjos. Por quê? Porque a nossa vida é um combate, nós sozinhos não podemos vencer o inimigo. Pelas nossas próprias forças, estamos muito longe. Por isso, o nosso anjo da guarda está aqui para nos defender. Se nós não tivéssemos o anjo da guarda, todos os ataques que o demónio faz contra nós, ele até se tirar-nos-ia a vida. Mas segundo a palavra de São Paulo, Deus não permite que sejamos tentados acima das nossas forças. Portanto, Deus realiza isto através do nosso anjo da guarda. O anjo da guarda defende-nos de todos os ataques e deixa só passar aquela medida que nós somos capazes de suportar e que serve de nossa prova. Por isso, nós, para vencermos este combate, realmente precisamos do auxílio do nosso anjo da guarda e de São Miguel e dos outros anjos.
Por isso, nós também não podemos chegar à nossa plenitude sem o Santo Anjo. E no ato da criação, nós vemos os primeiros a ser criados foram os anjos, os últimos o ser humano, e entre o anjo e o homem está a criação material. A criação material, por causa do pecado original, também sofre as consequências do pecado original. Também a criação sofre, a criação também é oprimida pelas doenças, pelo envelhecimento, pela corrupção e atinge a própria morte. Por isso, nós vemos que a criação aspira pela revelação dos filhos de Deus. O que é que isto quer dizer? Nós, ao cumprirmos a nossa missão, nós utilizamos as coisas deste mundo. E se tudo o que nós fazemos transformamos em uma oferenda a Deus, nós estamos a santificar as coisas que utilizamos. Portanto, ao santificarmos-nos, estamos santificando também a criação através do nosso trabalho, que é feito por amor de Deus e oferecido a Deus. E só através deste meio é que esta criação, este céu e esta terra, vai se transformar no novo céu e na nova terra, conforme diz o livro do Apocalipse. Por isso também a criação só atinge a sua perfeição através do trabalho do homem, ajudado pelo Santo Anjo. Por isso, todas as criaturas estão interligadas e estão destinadas a se ajudarem mutuamente para chegar àquela meta para a qual Deus nos destinou. E neste sonho de Jacó, nós podemos ver os santos anjos como mediadores, e eles têm uma dupla mediação. Eles descem da escada, portanto, descem do céu até à terra. E neste movimento descendente, eles são os embaixadores de Deus junto de nós. E na Sagrada Escritura nós temos muitos exemplos. Quantas vezes os anjos falam com Abraão. Na plenitude dos tempos temos São Gabriel que anuncia a Zacarias, São Gabriel que anuncia a Santíssima Virgem. Portanto, eles estão junto do ser humano em nome de Deus. Mas também os anjos sobem. Quando eles sobem com as nossas obras e com as nossas orações. Aí, quando eles sobem da terra ao céu, eles são nossos embaixadores junto de Deus. E nós temos um exemplo na Sagrada Escritura, livro do Apocalipse, capítulo 8, em que o anjo que tem um turibo do ouro, foram-lhe dados muitos perfumes, e juntamente com os perfumes, o anjo oferece as orações de todos os santos que sobem até junto ao trono de Deus. Portanto, vemos o anjo que leva a oração de todos os santos até ao trono de Deus. E podemos ver outro exemplo ainda muito mais claro na oração eucarística número 1, que é chamado o cânon romano. Depois da consagração, há várias orações e uma delas é esta, e o sacerdote reza inclinado num gesto de humildade com as mãos postas. Humildemente vos suplicamos, Deus Todo-Poderoso, que esta nossa oferenda seja apresentada pelo vosso santo anjo no altar celeste. Que oferenda é esta? É Jesus no pão e no vinho. Portanto, Jesus que nasce quando o sacerdote consagra o pão, Jesus que morre quando o sacerdote consagra o vinho. Portanto, Jesus que nasce e que dá a sua vida por nós sobre a cruz, é oferecido ao Eterno Pai
através do vosso santo anjo, diante da vossa divina majestade, para que todos nós, participando deste altar pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, alcancemos a plenitude das bênçãos e graças do céu. Portanto, vocês vejam, na própria Santa Missa, quem leva a oferenda, Jesus que nasce e que morre por nós, junto ao trono da Divina Majestade, é o anjo. E em resposta, o Pai nos dá a plenitude das bênçãos e graças do céu. Outra interpretação da escada do céu, também os padres da Igreja explicam que a escada do céu é uma imagem do mistério da encarnação do Verbo. Realmente, o Verbo divino, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, passando através dos coros dos anjos, ele baixou à terra. Por isso é que a carta aos Hebreus diz que Jesus, por um pouco de tempo, se fez inferior aos anjos. Como? Os anjos, por natureza, são imortais. Os anjos, por natureza, são perfeitos, não têm nenhuma contingência, nenhuma limitação, nenhuma fraqueza. Claro que eu estou a falar dos santos anjos. E Jesus, como homem, ele assumiu toda a nossa natureza, com todas as suas contingências. Portanto, Jesus teve que dormir, se fatigou, Jesus teve fome, teve sede. Vemos que Jesus também foi perseguido, foi incompreendido, foi caluniado. Ele teve que partir para o Egito para salvar a vida. Vemos com 40 e poucos dias o Senhor realmente foi levado por São José e Nossa Senhora. Portanto, teve que emigrar forçosamente para salvar a vida do menino. Também Jesus sofreu a injustiça, a maldade, a crueldade do ser humano, e realmente vemos que o Senhor, na sua paixão, suportou até em expiação o abandono do Pai. O corte que o pecado causa, o corte da criatura com o Criador, realmente Jesus também tomou isto sobre si. Portanto, como homem, realmente o Senhor viveu e experimentou coisas que os anjos por natureza não têm isso. Por isso se diz que ele fez por pouco tempo inferior aos anjos. Mas, quando terminou a sua missão redentora e triunfou sobre o demónio, o pecado e as suas consequências, e a última consequência é a morte, vemos que Jesus, pela sua glorificação, quando subiu ao céu, ele não tocou somente o céu, mas ele entrou no céu e colocou a nossa humanidade acima dos anjos, quando ele se sentou no mais alto dos céus, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E é interessante que Jesus, no começo da sua vida pública, quando chamou Natanael, Jesus serve-se da mesma imagem que o sonho de Jacó. Em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Portanto, temos aqui a mesma escada, os anjos subindo e descendo, mas há uma diferença. No sonho de Jacó, Deus está no topo da escada. E no Novo Testamento, através da encarnação, Jesus
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, está na terra, fazendo-se inferior aos anjos na sua humanidade, mas ele está na terra, no meio de nós, vivendo como homem, como verdadeiro Deus conosco. Realmente o Senhor desceu da escada, desceu do céu, e ele está na plenitude dos tempos sobre a terra. E realmente vemos o Senhor desceu, e depois de culminar a obra da redenção, ele está no alto dos céus, sentado à direita do Pai. E o que é que ele está fazendo no alto dos céus? Está intercedendo por nós como mediador da nova e eterna aliança. Realmente, Jesus diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso, Jesus é o único mediador da nova aliança. Ninguém pode chegar ao Pai sem passar por Jesus. Mas nós podemos fazer esta pergunta: se Jesus é o único mediadeiro, como é que nós rezamos a Nossa Senhora, como rezamos aos anjos, como rezamos aos santos, às almas do purgatório, e obtemos tantas graças? Até quantos irmãos e irmãs pedem-nos as nossas orações? E muitas vezes agradecem porque receberam a graça que precisavam. Portanto, também nós somos instrumentos de Deus através da nossa intercessão. Então, como é que isto é possível? Os protestantes acusam-nos de idolatria, que nós estamos a rezar aos santos, estamos a rezar aos anjos, estamos rezando... portanto, não é assim que a gente deve fazer, devemos rezar é a Deus somente. E o Novo Catecismo e o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, ele explica-nos. É verdade que Jesus é o único mediador. E então o Concílio Vaticano II faz esta comparação. Jesus é o único sumo sacerdote da nova e eterna aliança. E, no entanto, há várias participações deste mesmo sacerdócio. Por exemplo, todos os batizados, nós participamos do sacerdócio comum de Jesus. Pelo facto de sermos batizados, nós podemos batizar em caso de morte ou de perigo de vida. E no sacerdócio comum dos fiéis, nós também somos sacerdotes, somos chamados a oferecer a nossa vida em oblação, unidos a Jesus Cristo. Somos profetas, todos nós somos convidados a ser portadores da palavra de Deus, e somos membros do seu reino, somos povo de reis. E não se esqueçam que para Jesus Cristo reinar é servir. Portanto, também, porque somos membros do reino de Deus, somos chamados por vocação batismal a servir o Senhor presente naqueles que estão no nosso caminho. Isto é o nosso mundo sacerdotal de batizados. Mas fora deste mundo comum, há também outra participação ministerial que recebe o clero. E no clero nós temos 3 participações. O terceiro grau de participação no sacerdócio ministerial é o diaconado. O diácono pode presidir aos casamentos e pode batizar, isto em relação aos sacramentos, e tem ainda outros ministérios.
O sacerdote tem já o segundo grau de participação no sacerdócio. O sacerdote normalmente pode administrar 5 sacramentos e 1/6 com autorização especial do bispo, e realmente o sacerdote, através do sacramento da ordem, está apto a agir na pessoa de Jesus Cristo. E a plenitude da participação no sacerdócio ministerial é o bispo. Só os bispos é que são sucessores dos apóstolos e possuem a plenitude do Espírito Santo. Só os bispos podem administrar os 7 sacramentos, a plenitude da graça. Por isso, nós vemos, assim como há várias participações do sacerdócio de Jesus Cristo, portanto, continua a haver uma unidade na diversidade. Portanto, é um só sacerdócio que é participado de diversos modos. Também a mediação de Cristo. Também Jesus faz participar da sua mediação as criaturas conforme o grau de graça que receberam. Por isso, participam da mediação de Cristo no grau mais pleno, a Santíssima Virgem, sua mãe, e participam os anjos, os santos, as almas do purgatório e nós. Deus se serve, portanto, de todas as suas criaturas para que chegamos até Jesus. E então Jesus leva-nos ao Pai. Por isso, a ação medianeira de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, das almas do purgatório e nós, em nada diminui a mediação única de Jesus Cristo, pelo contrário, ressalta. Numa das 7 cartas que nós temos no início do livro do Apocalipse, as 7 cartas aos 7 anjos das 7 igrejas, todas elas terminam com uma coroa de glória que Deus dará ao vencedor. E numa das cartas está escrito: ao vencedor, ele sentar-se-á no meu trono, como eu me sentei no trono de meu Pai. O que é que significa sentar-se no trono de Jesus? Portanto, ao vencedor, aquele que venceu a prova neste mundo e entrou no céu, Jesus deixa-o participar no céu da sua mediação. Sentar-se-á no seu trono significa participar da sua mediação no céu. Por isso nós temos a certeza que os santos intercedem por nós e através deles recebemos graças. E por isso nós podemos ter a certeza que os nossos queridos que já partiram e que estão já no céu, eles pedem ao Pai por nós. Eles velam por nós. Em Deus eles conhecem as nossas necessidades. Por isso nós podemos contar com a ajuda dos nossos entes queridos que já partiram. E podem ter a certeza, se os santos que não são nada a nós, pelos laços de sangue, obtêm-nos graças, quanto mais os nossos entes queridos. Será que os nossos pais que já partiram vão se esquecer dos filhos que ainda estão neste mundo? De maneira nenhuma. Eles participam no céu da mediação de Jesus Cristo. E, voltando à vocação de Natanael, portanto, eu volto a repetir que Jesus desceu da escada e está sobre a terra. E no capítulo 1 de São João, vemos como Filipe foi à procura de Natanael e, ao encontrá-lo, disse-lhe: encontramos aquele a quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, filho de José de Nazaré.
Perguntou Natanael: de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe disse: vem e vê. Portanto, Filipe apresenta Jesus Cristo na sua situação humana. Jesus vem de Nazaré, foi ali que ele cresceu. Socialmente, Jesus é o filho do carpinteiro, portanto, ele vem de uma classe pobre. E Natanael, que conhecia a fama de Nazaré, que era uma cidade de gente complicada, ele diz: mas de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Vem e vê. E vemos, quando Natanael vem ao encontro de Jesus, sem Natanael dizer uma palavra, Jesus adianta-se e diz: eis um verdadeiro israelita em quem não há fingimento, não há hipocrisia, não há segundas intenções. E Natanael, surpreendido: de onde é que me conheces? E respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Pensem bem nesta profissão de fé que é tão pouco falada, que é tão pouco comentada. Lembrem-se que nós estamos naquele período em que Jesus ainda não fez milagre nenhum, que ainda não fez nenhum discurso, nenhuma pregação. Esta profissão de fé chama a Jesus: Mestre, tu és o Filho de Deus. Natanael professa a divindade de Jesus Cristo. E o rei de Israel, Natanael, reconhece-o como Messias rei, descendente de David, aquele que foi prometido pelo Pai ao longo da história da salvação e por meio dos profetas. Portanto, esta profissão de fé tão profunda parece ser desproporcional só da afirmação: antes que Filipe te chamasse, eu vi-te debaixo da figueira. Eu vi-te debaixo da figueira não foi com os olhos da carne, porque a distância onde estava Jesus e onde estava Natanael, ele não podia o ter visto humanamente. E nós todos conhecemos o que é uma figueira. É uma árvore frondosa, as folhas largas. E nós sabemos que no verão, quando nos sentamos debaixo de uma figueira, estamos à sombra, estamos ao fresco. E quase que as folhas e os braços da figueira nos escondem. Antes que Filipe te chamasse, eu vi-te debaixo da figueira. Nesta afirmação, as palavras mais importantes é eu vi-te, eu vi-te. E nós podemos perguntar o que é que Natanael estava a fazer sozinho debaixo da figueira. Provavelmente ele estava em oração, ele estava recolhido. E naquele momento, Natanael deve ter tido uma experiência sobrenatural, como Jacob teve em Betel. Jacob sentiu sobre si o olhar de Deus, que o penetrou, não só com a palavra, mas penetrou com o seu olhar no coração. Nesta meditação, nesta contemplação, também Natanael sentiu sobre si um olhar divino, um olhar
daquele que era o Messias prometido aos pais, prometido a David, o descendente de David, prometido por Deus através dos profetas. Portanto, Natanael, nesta contemplação, sentiu na sua alma este olhar profundo desta revelação. O prometido do Pai está. E por isso, quando o Senhor te diz, eu vi-te, era eu, com o meu olhar, penetrei na tua alma. E é por isso que imediatamente Natanael faz esta profissão para espanto de todos. Rabi, tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Muitas vezes nós comentamos e contemplamos a profissão de Pedro, a profissão de fé de Pedro, que é sublime, e esquecemos esta profissão de fé tão linda logo no início da vida pública de Jesus. E, como resposta a esta profissão de fé, vemos que Jesus diz, vereis coisas maiores, vereis os anjos subindo e descendo por cima do Filho do Homem. Realmente, Jesus, como homem, se fez inferior aos anjos, e os anjos estão por cima de Jesus, fazendo o seu ministério de medianeiros. E, realmente, podemos contar com eles. E eles estão junto de nós, exercendo um ministério, cumprindo a vontade de Deus a seu respeito, e ao mesmo tempo ajudando-nos, a nós igualmente, a fazer a vontade de Deus. Amém.